Muito bem, gente. Mudando agora de assunto, vamos começar aqui um dos pontos principais da matéria desse semestre, né? Vamos falar agora sobre extinção da punibilidade. Não vai dar para concluir esse tema hoje, eu até já mandei para vocês o roteiro aí completo, né, de extinção da punibilidade, mas vai ficar um pouco pesado a gente falar de reabilitação e extinção da punibilidade, né, tudo na mesma semana, né? Me parece mais adequado que a gente estude o começo agora da extinção da punibilidade e conclua esse assunto na semana que vem, tá? Então, o que vai ser a extinção da punibilidade? É o que o próprio nome já nos indica, né? Extinção da punibilidade é o que acontece quando é extinta, quando deixa de existir, não é mais possível, a punibilidade. E o que é a punibilidade? É a possibilidade de punir, né? Você vai ter a extinção da punibilidade, extinção da possibilidade de punir. Isso que vai acabar acontecendo aqui, tá? Então veja, essa extinção da punibilidade pode acontecer por muitas razões, por muitos motivos, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos, né? A gente vai ver todos eles no seu devido tempo. Então o que pode gerar a extinção da punibilidade? Por exemplo, cumprimento da pena. Então você tem a pena cumprida, está extinta a punibilidade, né? Não mais a pessoa pode ser punida por aquele motivo. Você vai ter extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, né? Então, como não pode ter o bis in idem, né? Não posso punir a pessoa duas vezes, se já foi punido uma vez, acabou, né? Não vou poder punir uma segunda vez, obviamente, tá? Também não tem mais a possibilidade de punibilidade naquelas situações que nós já estudamos, do sursi, do livramento condicional, né? Então, se o sursi vai até o fim, tudo bem. Se o livramento condicional vai até o fim, tudo bem. Também eu vou ter a extinção da punibilidade por esses motivos, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? São muitas causas, tá? Quando a pessoa morre, gera extinção da punibilidade, né? Porque você não pode punir pessoa morta, né? Também o direito penal não permite, né? Diferente do civil, que você passe a punição para os herdeiros, né? Então a pessoa morreu, a pena morre junto com ela, já conversei isso com vocês. Então são várias causas que vão gerar essa extinção da punibilidade e a gente vai olhar para todas elas com a devida calma, no seu devido tempo, tá? Por hora, eu queria apenas que vocês guardassem esse conceito, tá? Então extinção da punibilidade é isso. É o que acontece quando a pessoa não mais poderá ser punida por aquele crime, não mais poderá ser punida por aquele motivo, tá? E a segunda coisa é que vocês precisam saber muito bem que a extinção da punibilidade pode acontecer em vários momentos, né? Momentos mesmo temporais, como aqui numa linha do tempo. E, dependendo do momento em que acontece essa extinção da punibilidade, eu tenho efeitos totalmente diferentes, tá? Então aqui, gente, eu preciso fazer uma pequena explicação para vocês e depois a gente coloca nessa explicação a questão da extinção da punibilidade e aí vocês entenderão, né, como que isso vai caminhar, como que vai funcionar. Então é o seguinte, vejam, aconteceu o crime, então mataram alguém. No momento em que acontece o crime, no momento em que o crime se consuma, o que magicamente aparece? Vai aparecer aquilo que nós chamamos de pretensão punitiva, tá? Pretensão punitiva. O que é a pretensão punitiva? Pretensão vem de pretender, né? Então é uma vontade punitiva, né? Então é a vontade de punir, a vontade de impor uma pena, a vontade de castigar. Então é isso, gente. Aconteceu o crime, o Estado vem de garfo e faca babando em cima do réu, querendo puni-lo, porque surge a pretensão punitiva. Então, por exemplo, eu até o momento que eu saiba, não cometi crime nenhum. Espero que vocês também não. Então o Estado está tranquilo, está na dele, porque a gente não fez nada de errado. No momento que a gente fizer alguma coisa de errado, no momento que a gente cometer algum crime, o Estado virá para cima de nós, de garfo e faca, com a sua pretensão punitiva, com a sua vontade de punir, tá bom? Aí vai ter inquérito policial, vai ter processo, vai ter sentença, vai ter recurso, papapá. Aí, um tempo depois, o que vai acontecer? Vamos ter uma decisão condenatória transitada em julgado, tá? Então uma decisão condenatória definitiva, uma decisão condenatória contra a qual não cabe mais nenhum recurso, certo? Quando vem essa decisão condenatória definitiva, gente, percebam, desaparece a pretensão punitiva.
Porque a punição, a pena, já existe. Quando eu tenho a sentença condenatória, já tem uma pena que tem que ser imposta. Então essa pretensão punitiva vai desaparecer nesse exato momento. Só que ela vai embora e deixa uma outra coisa no lugar dela, que é a pretensão executória, né? Então é aquela vontade que o Estado passa a ter a partir daquele momento de executar aquela pena, né? Executar aquela punição que já existe ali na sentença. É isso, tá? Essa é a pretensão executória, né? Que só vai estar satisfeita quando a pena for executada até o seu último dia. Aí acabou. Aí o Estado relaxa, fica tranquilo, fala, foi feita a justiça. Essa é mais ou menos a ideia, tá? Então tem isso bem claro, tá? Uma coisa é a pretensão punitiva, outra coisa é a pretensão executória, né? E o que divide as duas é a sentença condenatória transitada em julgado. Muito bem, gente. Veja, a extinção da punibilidade, ela pode acontecer em qualquer um desses dois momentos, percebam. Eu vou dar o exemplo mais fácil de vocês entenderem. Pensem na questão da morte, tá? Então quando você tem a morte do réu, então o réu morreu. Para morrer, já dizia minha saudosa avó, basta estar vivo, não é verdade? Então, eu vou ter que ver, né, em que a pessoa pode morrer no primeiro dia do processo, no último dia, depois do trânsito do julgado, antes do trânsito do julgado, a qualquer momento essa morte vai ser possível. E, portanto, essa morte pode acontecer tanto durante a pretensão punitiva, quanto durante a pretensão executória, tá? Você vai ter as duas possibilidades. E faz diferença, gente? Faz. Essa é a grande ideia que eu quero passar para vocês. De um modo bem geral, depois quando nós estudarmos aqui as causas, né, de extinção da punibilidade, vocês verão que tem exceçõezinhas, tem algumas regras específicas, né? Mas de um modo geral, o que é importante que vocês notem, muita atenção a isso. Quando eu tenho a extinção da punibilidade durante a pretensão punitiva, ou seja, antes da sentença definitiva, antes da sentença transitada em julgado, não há nenhum efeito da condenação, tá? Então, mesmo que eu já tenha uma condenação, mas essa condenação não é definitiva, então não valeu, né? Aquilo lá não vai ter efeito nenhum, né? Então, não é só a pena que desaparece, tá? Porque, claro, se a pessoa morrer, extinguiu a punibilidade. Mas desaparecem os outros efeitos também, aqueles efeitos todos que eventualmente poderiam ter. Por exemplo, né, que nós tratamos aí na semana passada, a obrigação de indenizar, tá? Então, se a pessoa morre, né, antes que eu tenha uma sentença condenatória definitiva, não fica aquela obrigação de indenizar. Ah, mas e a vítima, coitada, como que ela faz? A vítima, ela pode pedir indenização, mas aí é um processo totalmente civil. Então o que vai acontecer? Ela vai ter que ir lá na vara civil, né, fazer um processo de conhecimento, pedindo uma indenização em face do espólio do de cujus, né, que é assim que o civilista fala. Então é assim que vai ter que resolver, né, vai ser a indenização do espólio, o espólio vai responder, né, mas não tem mais a obrigação de indenizar, né, dada por sentença penal, porque não chegou a acontecer uma sentença penal definitiva, né, durante a vida da pessoa. Então, portanto, normalmente, né, quando eu tenho a extinção da punibilidade durante a pretensão punitiva, desaparecem todos os efeitos. Não fica nenhum efeito. Vai absolutamente tudo embora, né? A gente não vai ter essa possibilidade aqui no caso, certo? Então, cuidado com isso. Por quê? Quando a extinção da punibilidade é depois da sentença condenatória definitiva, né? Ou seja, quando a extinção da punibilidade acontece durante a pretensão executória, aí muda tudo. O que vai acontecer? Só a pena desaparece. Então, obviamente, a pena vai embora, né? Então, se o cara morre lá durante a execução da pena, né, a pena deixa de existir automaticamente. Vocês já sabem disso. Porém, os demais efeitos da condenação permanecem. Muito cuidado com isso. Então, a pena deixa de existir, mas os outros efeitos, né, eles vão continuar existindo. Inclusive a obrigação de indenizar. Então o que acontece? Né? O cara morreu depois do trânsito em julgado, a sentença penal condenatória dele continua sendo um título executivo que pode ser executado numa vara civil sem problema nenhum, tá? Você não tem mais essa dificuldade de ter que fazer um processo de conhecimento, não. Você vai simplesmente executar. E também, de novo, executa o espólio do de cujus, não tem problema isso.
mas não precisa fazer o processo de conhecimento. E os outros efeitos da condenação também, né? Aqueles outros efeitos todos que a gente já chegou a estudar, né? Então, por exemplo, né, se ele era funcionário público e perdeu o cargo por conta da condenação, então, obviamente, né, o serviço público não tem obrigação nenhuma de pagar qualquer tipo de benefício para os herdeiros dele, porque ele perdeu o cargo, está perdido, né? Então, faz muita diferença, tá? Então, o sujeito morrer antes da decisão definitiva transitar em julgado ou morrer depois, muda totalmente a situação, vai alterar totalmente aqui a situação dele. Muito cuidado com isso, para vocês não errarem, tá? Tem exceções, coloquei para vocês aí no esqueminha, né? Que isso não vai acontecer nos casos de abolício crimes e anistia, mas a gente volta a falar sobre isso no momento oportuno. Por hora, eu quero que vocês saibam disso, né? Que eu não posso ter nenhum efeito se acontece durante a pretensão punitiva e só a pena desaparece quando acontece durante a pretensão executória, permanecendo todos os outros efeitos, certo? E por fim, para terminarmos por hoje, depois na semana que vem a gente vê aqui exatamente quais são as causas, né, que provocam a extinção da punibilidade. Temos aqui um probleminha que eu escrevi aqui para vocês, né? Que a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou qualificador de outro não se estende a este. Então, talvez, por essa mera redação, vocês não tenham entendido exatamente o que eu quis dizer, né? Então vamos fazer aqui uma explicação mais completa para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá? Então, gente, o que está escrito aqui em outras palavras, né? São alguns casos de crimes que dependem de outro para acontecer. Vou dar o exemplo mais fácil, que vocês já conhecem, vocês não estudaram essa matéria, mas é uma coisa que sai muito em jornal, sai muito na TV, então vocês sabem o que é. Que é o crime de receptação. Então assim, não vamos aprofundar aqui o que é receptação, depois vocês vão ver isso no devido tempo. Mas vocês sabem mais ou menos, né, que receptação é o crime que é praticado quando alguém compra, por exemplo, alguma coisa que é produto de furto, tá? Ou produto de roubo, tá? Seria uma modalidade de receptação, né? Então o cara vai lá e compra uma coisa que é roubada, né? Então ele se torna um receptador. Veja, nesse caso, o que é importante que vocês notem a receptação, gente, para existir, depende do roubo que aconteceu anteriormente. Porque se a coisa não é roubada, não tem receptação. É um contrato lícito de compra e venda, certo? Então, para eu ter a receptação, eu preciso que a coisa seja roubada, né? Por isso, o que vai acontecer aqui, né? Pode surgir a seguinte dúvida. Você pode ficar pensando se haveria a possibilidade de responsabilizar a pessoa pela receptação nas hipóteses em que tem a extinção da punibilidade do roubo. Então, por exemplo, o ladrão que roubou morreu, extinguiu a punibilidade. E aí, será que isso também extingue a punibilidade, impede que eu seja punido, se eu for receptar a coisa que ele roubou? E como está escrito aí na resposta, não, tá? Não impede. Então, extinguiu a punibilidade do roubo? Ok, que bom, sorte lá pro ladrão. Mas a punibilidade da receptação continua. É justamente o que está escrito aqui, ó. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, aqui no caso, pressuposto, né, de outro, não se estende a esse. Então, extinguiu a punibilidade do roubo, não vai afetar em nada a receptação, não contamina em nada a receptação, tá? Mesma coisa a questão aqui de qualificadora. É que qualificadora vocês não tiveram ainda a dosimetria de pena, então eu vou deixar para explicar isso melhor quando chegar na dosimetria da pena. Mas, de qualquer forma, a ideia geral é essa. Quando você tem extinção da punibilidade de um crime, se tiver outro crime que depende desse, ele não é afetado. Ele continua acontecendo, continua sendo punível, né? Só deixou de punir o que efetivamente não tem mais a possibilidade de punição. Tá bom? É isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês. Não percam na sequência a continuação aqui falando das causas de extinção da punibilidade. Tá bom? Muito obrigado e até lá.